Boa noite, graça e paz. São exatamente 11 horas e 42 minutos e nós estamos aqui na oração da madrugada, a oração da meia-noite. Meia-noite nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele possa abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos caminhos e abençoar a nossa família. Nós sabemos que através da oração nós podemos obter o favor de Deus em nossas vidas. Nós podemos obter a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nós fizemos uma live hoje ao 12:30, né? Graças a Deus, uma live abençoada. E esse momento aqui agora é um momento de oração. É um momento onde vamos clamar. Começamos essa campanha ontem, né? Campanha da oração à meia-noite. Ontem nós não filmamos porque eu estava orando por mim, pelo ministério, pela minha família. Então não foi gravado. Mas hoje eu entrei até um pouco mais cedo para trazer, enquanto dá meia-noite, para trazer ao vosso coração uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que abençoa, porque hoje em dia nós estamos vivendo em meio a tantas tribulações, em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, que muitas vezes esses problemas, essas dificuldades, ela tem abalado a nossa fé. Ela tem abalado a estrutura do ser humano, porque é as portas fechadas, é os problemas financeiros, é os problemas familiares, é as doenças que têm causado tanto sofrimento na vida do ser humano. Mas nós temos uma palavra que ela confronta todas essas coisas. A palavra de Deus, ela confronta a doença, ela confronta a crise, ela confronta os problemas. E quando nós nos apegamos à voz do Senhor, à palavra de Deus, nós alcançamos a melhora tanto no nosso corpo como na nossa alma. Porque hoje em dia, quem pode nos ajudar é Deus. Quem pode nos proteger é Deus. Porque está próximo a volta do Senhor Jesus. Não adianta mais se apegar a ninguém nesta terra e nem seguir os conselhos dos ímpios. Nós precisamos nos apegar a quem realmente pode cuidar do nosso corpo e principalmente da nossa alma. E a palavra de Deus, ela vai contra todas essas coisas. Ela vai contra toda a obra do mal. Ela vai contra toda guerra. Ela vai contra toda destruição. Ela vai contra toda dor, todo sofrimento. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinou que na cruz do Calvário, ele venceu. Ele foi vitorioso. Os inimigos achou que tinha vencido o Filho de Deus. Mas com a ressurreição de Jesus, ele mostra para nós que ele venceu e nós também venceremos. Então, muitas das vezes, os acontecimentos desta terra, as guerras, os problemas políticos, os problemas têm nos afastado da presença de um Deus que pode e quer nos ajudar. Então é por isso que nesta live agora eu entrei um pouco mais cedo para deixar um versículo da palavra de Deus, porque à meia-noite nós vamos estar clamando, nós vamos estar pedindo a Deus que Ele venha segurar em nossas mãos. Quantas vezes, quantas pessoas
lançaram sobre nós palavras negativas, palavras de fracasso, palavras de derrota, palavras de doença. Quantas vezes o mal, ele se levantou para tentar nos destruir, mas nós somos assegurados pela palavra e pelo próprio Deus, que nós podemos vencer quando confiamos os nossos projetos, as nossas atitudes nas mãos de Deus. Quando nós deixamos o mundo de lado, as coisas do mundo de lado, e passamos a crer, a confiar naquilo que a palavra tem nos ensinado, nós vamos alcançar esta misericórdia, nós vamos alcançar esta proteção, como hoje nós lemos na live do 12:30, a palavra lá do Salmo 139, onde diz que Deus nos protege, a retaguarda, nos protege à frente, e sobre a nossa cabeça está as mãos dele. Então é para isso que a palavra serve. A palavra serve para confortar o seu coração. Muitas das vezes nós achamos que esperar em Deus é demorado, que esperar em Deus é fadigante. Mas quando nós olhamos para aqueles que esperaram em Deus, para aqueles que confiaram em Deus, e Deus, ele atribuiu a resposta aos nossos antepassados, nós vamos ver que Deus vai atribuir a resposta que nós precisamos também no dia de hoje. Então eu estou aqui nessa noite, à meia-noite, eu quero dobrar o meu joelho e quero clamar para que essas palavras negativas, estas palavras que te deixou amargurado, que te deixou colocado em um leito de enfermidade, porque a palavra lançada, ela tem poder. Quando você lança uma palavra, ela tem poder. A palavra, ela edifica e também amaldiçoa. Então, quantas pessoas que amaldiçoa, quantas pessoas que jogam palavras de fracasso, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Isso foi falado biblicamente para Jó. Isso foi dito a Jó, porque que ele adorava ainda se ele estava vendo que ele estava morrendo? Por que ele adorava ainda se ele estava vendo que ele estava podre, doente? Mas Jó, ele decidiu esperar no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, para nós, irmão, muitas das vezes é demorado, muitas das vezes parece que não vem resposta, mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, o inimigo ele bate em retirada, porque ele sabe que não vai vencer a nossa fé. E o inimigo tem usado os acontecimentos desta terra para abalar a estrutura espiritual daqueles que servem a Deus, daqueles que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus. Então, o inimigo ele tem usado a propaganda enganosa desta terra para abater a nossa fé, para destruir a comunhão que nós temos com Deus. Então, o inimigo ele está usando ele está usando as coisas desta terra para abater o ser humano. E muitas das vezes, nesse abatimento espiritual, vem a doença, vem o fracasso, vem a derrota. Nós não podemos, irmão, nos acovardar. Nós precisamos esperar em Deus, porque a resposta que nós precisamos é somente Ele pode nos dar. Pode já parecer difícil, pode parecer que está tudo fechado, que está tudo acabado, mas Deus, Ele é a solução para a nossa vida. E é por isso, irmão, que nós precisamos confiar naquilo que a palavra está dizendo. É por isso que nós precisamos nos apegar naquilo que a palavra está nos ensinando. Hoje em dia,
nos dias que estamos vivendo, em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, pessoas tirando a própria vida, pessoas matando, pessoas destruindo, usadas pelo inimigo, e isso está trazendo também ao povo de Deus a doença espiritual, a fraqueza espiritual. E a única maneira de nós suportarmos todas estas coisas é crendo no que diz a palavra e esperando em Deus, porque Deus, Ele é a solução para a nossa vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você quer ter uma vida de vitória? Ai, apóstolo, mas não tem mais jeito, não tem mais solução. Olha as propagandas, olha o que está acontecendo na terra. É guerra, é destruição, é morte, é desvio de tanto dinheiro, é isso, é aquilo. Mas, irmão, nós não vivemos pelo que o mundo nos oferece. Nós temos que viver pelaquilo que Deus tem oferecido a nós através da palavra dele. E ele diz claramente, eu não canso de repetir, que ele diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, antes ela vai se cumprir na vida daqueles que creem. Então, meu irmão, não adianta nós colocarmos a nossa vida naquilo que está acontecendo na terra. Não adianta nós colocar a nossa esperança na política. Não adianta nós colocar a nossa esperança ao ser humano. Não adianta, porque quem vai nos ajudar, quem vai abrir a porta em meio a essa turbulência, não é o homem, é Deus. E o que não dá certo para uns, vai dar certo para você. Por quê? Porque você tem confiado em Deus, você tem colocado a tua esperança em Deus, você tem orado, você tem buscado, você tem aprendido a palavra de Deus, você tem guardado esta palavra dentro do teu coração. E o que vai nos fortalecer nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nessa aproximação da volta do Filho do Homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o quê? É a firmeza e a intimidade com Deus. Então não importa o que está acontecendo na política, não importa o que está acontecendo na terra, não importa o que a crise está querendo fazer, o que importa para nós, evangélico, é acreditar naquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós venceríamos. Por quê? Porque ele declarou que ele venceu. Jesus, ele venceu o inimigo, irmão. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo. E ele mesmo disse para nós que se nós crermos, nós também venceremos todas essas batalhas que têm chegado nesta terra. Mas muitos estão perdendo a fé. Minha esposa, a pastora Maria, acabou de entrar, que Deus abençoe. Mas muitos têm perdido a fé. Mas por quê? Porque o esperar em Deus, para eles, está sendo longo, está sendo difícil. O esperar em Deus para ele está trazendo a angústia, a tristeza. E não pode ser desta maneira. Nós temos que esperar em Deus confiante do que Ele pode fazer por nós. Confiante do que Ele pode determinar em nossa vida. Nós temos que esperar em Deus, tendo a certeza que Ele vai mover esta terra para nos abençoar, para curar, para libertar, para dar a vitória àqueles que perseveraram, àqueles que foram até o fim, àqueles que aguentaram e suportaram as tentações desta terra. Então, meu irmão, minha irmã, não podemos olhar. Você pode ver a crise no mundo, na política, a crise
que está acontecendo com os empresários está tirando o foco até dos que confiam em Deus. Está tirando o foco até dos que acreditam na palavra, dos que entregaram a vida ao Senhor. Quantas igrejas estão ficando vazias? Porque muitas das vezes nós olhamos mais para os problemas e menos para Deus. Quando nós passarmos a olhar mais para Deus e menos para esse mundo, nós vamos ser fortalecidos. Nós vamos viver fortalecido espiritualmente. Porque não adianta, meu irmão, nós nos apegarmos a uma coisa que o próprio Jesus disse que jaz no maligno. Era lícito que tudo isso que está acontecendo nesta terra de acontecer. João, em sua mensagem, ele diz: mas nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar a nossa fidelidade a Deus. Porque senão nós vamos ser carregados com essas enchentes que está acontecendo no mundo. Essas enchentes de problema, essas enchentes de falsidade, essas enchentes de mentiras. Nós temos que olhar para o que a palavra está dizendo. E eu tenho certeza que Deus, como protegeu o povo de Israel, Ele vai nos proteger também. Como Deus protegeu aquele povo, tanto no Egito, das 10 pragas, tanto no deserto, Ele também vai nos proteger nos dias de hoje. Então eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida, nós estamos na terra, mas a nossa vida não pertence a essa terra. Então não há preocupação com as coisas dessa terra, porque a preocupação, ela traz a enfermidade. A preocupação, ela traz a influência maligna para destruir a nossa fé e nos jogar nesse lamaçal que está acontecendo nesse mundo. Então eu quero que você se afirme, eu quero que você seja um vitorioso, porque não é a minha promessa, é a palavra de Deus que tem te prometido, é o próprio Senhor que tem prometido que você será abençoado, que você será vitorioso e que ainda você será salvo. É a maior riqueza que o ser humano tem no mundo em que estamos vivendo hoje. Mundo de roubalheira, mundo de fake news, mundo de políticos que não querem saber de nada. Então não adianta nós se apegarmos a essas coisas. Nós temos que se apegar ao Senhor nosso Deus, aquele que protegeu o povo de Israel, aquele que abriu o mar vermelho quando parecia que não tinha saída, porque diante do povo de Israel estava o mar fechado e atrás do povo de Israel o exército egípcio querendo a cabeça de todos eles. Deus não abriu um caminho ali? Então Deus vai abrir um caminho na sua vida. Deus vai abrir um caminho para ti. E Ele vai te abençoar. Ele vai te guardar, Ele vai te dar vitória. E nós precisamos disso, irmão. Hoje nós vemos as igrejas estão ficando vazias. Por quê? Porque os irmãos que ali estavam ou que ali estão preocupados com o dia de amanhã, estão preocupados com os afazeres, pegaram a pior parte, que é a parte de Marta, e nós temos que pegar a parte de Maria. A parte de Marta fica para quem quer
granjear o mundo, para quem quer vencer nesta terra, para quem quer fazer parte desta corrupção espiritual que está acontecendo. Mas aqueles que querem a vitória, eles pegam a parte que Maria pegou. Eles pegam a parte que vai trazer solução e não mais problema. Amém? Então, eu quero que você confie naquilo que Deus tem te falado, naquilo que Deus tem te colocado, porque enquanto você está em cima do muro, indeciso, se eu for para a igreja, eu vou perder fulano, eu vou perder cicrano, eu vou perder meu melhor amigo, vou perder isso, vou perder aquilo, e você, motivo de chacota, o inimigo está dando risada na sua cara. Irmão, eu prefiro ser motivo de chacota do que queimar no fogo do inferno. Eu prefiro ser motivo de chacota do que viver nesta vida de bandidagem que está acontecendo sobre a terra. Então a terra, o próprio Jesus diz que jaz no maligno. A terra já foi consumida pelo maligno, já foi tomada pelo maligno. Você vê, deu o rio para não sei quem, deu a mata para não sei quem, deu o mar para não sei quem. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, vamos nos posicionar como servo, vamos nos posicionar como igreja de Cristo, né? Eu vejo na internet, muitos criticam, né, que Deus não habita em templos feitos pela mão de homem. Deus não habita mesmo. Deus não habita nesse broco, Deus não habita nesse reboque, Deus não habita nessas teias, nessas madeiras que foi construído o templo, mas habita na igreja, que somos nós que aqui está. Deus habita na igreja que Ele escolheu, na igreja que foi chamada para ser abençoado. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você coloque na tua mente nesta noite. Você que vai ver essa live agora, você que vai ver logo após, você que vai ver no amanhecer, né? Eu quero que você entenda que não importa o que o mundo acha de nós, que não importa o que o mundo pensa de nós. Nós temos um testificador da nossa fé, e esse testificador da nossa fé é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então, alicerce-se a sua vida em Deus, confia em Deus. Não é porque o ímpio está passando por problemas, o mundo está passando por dificuldade, é guerra ali, guerra aqui, que aqueles que Deus protege vão cair também no mesmo laço. Não, Deus tem proteção para a tua vida. Deus tem proteção contra aqueles que se dizem seus amigos, batem nas suas costas, sentam na tua mesa, mas quando viram as costas para você, falam mal. Quando viram as costas para você, te deseja o mal. Quantas pessoas que desejam a sua destruição, a minha destruição. Quantas pessoas, irmão, que deseja, que profetiza, fala do fracasso da sua vida, do fracasso da tua família, do fracasso do teu filho, do fracasso da minha família, né? Quantas pessoas, irmão, que estão sendo usadas pelo diabo para profanar a palavra de Deus através da internet. Nós cansamos de ver essas coisas, né? Nós cansamos de ver pessoas que não têm compromisso com Deus, e essas pessoas, irmão, não adianta tampar o sol com a peneira. Estas pessoas, elas vão pagar pelos erros dela. Não é nós que vamos cobrar, mas é o próprio Deus que tem o caminho determinado para eles, se eles não se converter. Mas estas mesmas pessoas, elas estão corrompendo a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor não é essas quatro paredes. Não, a igreja do Senhor somos nós. E através de palavras, elas estão corrompendo a fé de muitas pessoas. E muitos têm caído nisso. Muitos têm caído de ouvir palavras negativas. Palavras que matam a alma. E se a alma morre, o corpo também morre. Então eu quero que você se fortaleça.
Eu quero que você venha ser abençoado. Eu quero que você receba das mãos do Senhor o que Ele tem te prometido. Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por vários tradutores. A Bíblia, para chegar até nós, foram anos, né? Primeiro, você lê, não sei, muitas pessoas vão lembrar, até as missas eram feitas só em latim, né? Muitas pessoas não tinham a oportunidade de ter a Bíblia como nós temos hoje. E muitos estão perdendo esta oportunidade, porque o maior livro, o livro mais vendido é a Bíblia. E a Bíblia traz para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. E é isso que nós precisamos nos apegar nesses dias maus que está vindo sobre a terra, nesses dias de ruína que o mundo está passando. Mas você pode ter certeza de uma coisa: esse laço que o inimigo está jogando na terra não vai te alcançar. Porque como o salmo que nós lemos hoje, Salmo 139, o salmista diz: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor me protege à retaguarda, à frente, e sobre a minha cabeça está as tuas mãos. Olha que proteção divina maravilhosa. Olha que proteção divina espetacular para aqueles que crêem no poder da palavra, para aqueles que crêem naquilo que Deus tem feito. Amém? Antes da oração, já é meia-noite. Deixa eu ver se aquele relógio está certo. Isso, 00:09. O relógio da parede está certo também. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você guardar. E nós vamos estar aqui. Hoje é o segundo dia. Ontem eu não gravei, né? Porque estava fazendo oração por mim, pelo ministério, pelo meu lar, pela minha família, pelos membros da igreja. Então eu não fiz a gravação de ontem, mas eu orei. Eu comecei a campanha de 21 dias ontem. E de hoje em diante, eu sempre vou chegar um pouquinho mais cedo, antes da meia-noite, para deixar um versículo da palavra do Senhor e para levar uma palavra, aquilo que Deus colocar no meu coração, na minha boca, eu quero deixar para você, né, minutos antes de eu começar a oração, e logo após a oração você vai ser abençoado. A vitória vai acontecer na sua vida. Eu sei que nesse momento, né, nesse horário, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas já estão dormindo porque levantam cedo, não estão na live. Mas quando você olhar essa live, pense bem, que agora nós podemos contar somente com Deus. Nós podemos contar somente com o Senhor. É o Senhor que vai fazer os filhos dele atravessar este mar de corrupção, esse mar de problemas, esse mar de portas fechadas que está acontecendo na terra. E Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo do Salmo 68, né? Como eu disse ao meio-dia, o Salmo ele não tem versículo, ele é o Salmo. Salmo 68, Salmo 68. Mas, como costume, né, a gente acostumou, temos que tirar esse costume, porque nós não podemos acostumar com as coisas erradas diante da Bíblia. Porque não se pode tirar nenhuma vírgula da Bíblia, do que está escrito na Bíblia, e nem acrescentar. É sim, sim, não, não.
mas por causa do costume de sempre estar falando Josué, capítulo tal, versículo tal, a gente leva para o Salmo também. Mas o Salmo, irmão, aprenda, o Salmo não tem versículo. É o Salmo 38, é o Salmo tanto, é o Salmo tal, é o Salmo tal. Amém? Em nome de Jesus. E lá no 12, no versículo 19 do Salmo 68, diz assim, ó: bendito seja o Senhor, o Deus, o nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano e ele é o Senhor que nos livra da morte. Você entendeu? Não tem outro. Não tem outro. E aqui nós podemos colocar não só a morte do corpo, porque a morte do corpo, ela libera a alma para o céu. O corpo volta ao pó da terra. Mas aqui nós podemos colocar também a morte espiritual. É o que está acontecendo na vida de muitas pessoas que estavam na igreja e hoje estão vivendo as coisas do mundo, achando que estão melhor, né? Achando que são melhores, mas não. O salmista diz aqui, ó: bendito seja o Senhor Deus, o nosso Salvador. O nosso Salvador, que cuida, que cada dia suporta as nossas cargas. Qual que é as cargas? As cargas é os problemas, é essa crise, essa roubalheira na política, é os homens incrédulos. E isso tem afetado a vida espiritual de muitas pessoas. Por quê? Porque não estão alicerçados em Deus. E Deus tem suportado essas cargas. Para quê? Para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. E ele diz mais, ó: o nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o soberano. O soberano, ele é o Senhor que nos livra da morte. É ele. É eles, a Trindade, que nos ajuda a alcançar e aproximar-nos mais de Deus através da oração, através da renúncia. Para servir a Deus, nós precisamos renunciar. Renunciar muitas coisas. Renunciar muitas palavras para servirmos a Deus. Amém? Fica com esta palavra do Salmo 68. E que Deus te abençoe. Agora eu orar por você. Eu quero que Deus ele venha em toda a sua soberania, em toda a sua majestade, a tua grandeza. Ele venha te abraçar, ele venha segurar nas tuas mãos e mostrar para você que tudo é possível ao que crê, que tudo é possível ao que confia. Eu quero que você sinta a presença de Deus aí na sua cama, aí aonde você vai ver essa live logo ao amanhecer, aí aonde você estiver, no leito de hospital. Nós queremos que você sinta o amor grandioso do Deus que te escolheu. E agora eu quero orar com você. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero que você profetize na sua vida só palavras positivas, porque o mundo já nos oferece tudo que é negativo e nós precisamos nos apegar àquilo que vai trazer positividade para a nossa vida,
aquilo que vai nos trazer as bênçãos do Senhor para a nossa vida, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que salva e Ele é o Deus que livra. Pensa nisso, pensa nisso e vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro, Senhor, na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, tendo a certeza da Tua resposta, Pai. Tendo a certeza da Tua grandeza sobre a vida, Senhor, dos que têm confiado em Ti. Sobre a vida, Senhor, daqueles que têm colocado a esperança deles em Ti. Daqueles, meu Pai, que a medicina desenganou, mas que o Senhor não desenganou, Pai. Aqueles, meu Pai, que estão vivendo uma vida, Senhor, de fracasso, uma vida, meu Deus, de derrota, uma vida, Senhor, de enfermidade. Meu Deus, vai tocando agora, Senhor, nessas vidas. Vai tocando agora, Senhor, na vida desse homem, desta mulher. Vai repreendendo, Senhor, as palavras negativas que foram guardadas, Senhor, dentro do coração. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, realizar, Senhor, a Tua vontade. Que o Senhor possa, Deus, realizar a Tua palavra, Senhor, sobre cada um de nós. Meu Deus, vai declarando agora, Senhor, a quebra, Senhor, dessas algemas. Estas algemas, Pai, que tem trancado, Senhor, a mente, o coração deste homem, o coração desta mulher, meu Pai, para que eles venham, Senhor, entender que a saída, Senhor, está na Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, esta mulher que não consegue dormir, este homem, meu Pai, que vive, Senhor, virando a noite, Senhor, sem conseguir, ó Pai, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Meu Deus, tira, Senhor, esse espírito de insônia. Tira, meu Deus, esse espírito, meu Pai, que não deixa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, colocar, Senhor, a cabeça sobre o travesseiro e ter, Senhor, noites de sono tranquila. Meu Deus, esse homem, essa mulher que não consegue dormir, Senhor, porque se encontra, Senhor, desesperada, porque está, Senhor, desempregado, está vendo, Senhor, os mantimentos acabar, as contas chegando, os boletos chegando, as cobranças, meu Pai, todos os dias, e ele não sabe, Senhor, como fazer. O desespero, Senhor, tem tomado conta, o desespero, Senhor, tem tirado até mesmo, Senhor, a esperança dele, dela. Meu Deus, entra, Senhor, agora com a Tua providência grandiosa na vida, Senhor, desse homem, desta mulher, meu Pai, esta mulher que está com caroço no seio, este homem, Senhor, que se encontra, meu Pai, com câncer. Meu Deus, eu dou ordem agora, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, estas enfermidades, vai repreendendo, Senhor, estas dores, meu Pai, essas insônias, que muitas das vezes é o inimigo, Senhor, que não tem deixado eles dormir, Senhor, por causa dos problemas financeiros, por causa, meu Deus, dos problemas, meu Pai, desta terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai tocando agora, Senhor,
em cada vida, meu Pai, que precisa de Ti, em cada vida, Senhor, que necessita, Senhor, de uma resposta das Tuas mãos grandiosa, meu Pai. Este homem, Senhor, que pede uma solução para as dívidas, uma solução para os problemas, meu Pai. Este que clama, Senhor, por uma cura, quando, Senhor, a medicina já desenganou, Senhor, ele continua esperando em Ti, tendo a certeza, meu Pai, que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que liberta. Meu Deus, diante do Teu altar, Senhor, eu me coloco nesta madrugada na Tua presença, tendo a certeza, meu Pai, que as forças do mal serão aniquiladas de nossas vidas, as palavras, meu Pai, proferida de fracasso, de derrota, vai ser, Senhor, morta, porque é maligno, Senhor, em nossas vidas. Meu Pai, vai tocando agora do alto da cabeça a planta do pé, vai tocando agora, Senhor, e vai arrancando toda obra, Senhor, do inferno que tem abatido a fé, Senhor, de muitas pessoas, meu Pai, muitas pessoas, meu Deus, que não estavam com raiz, Senhor, na Tua presença, foram, Senhor, laçados por estes problemas, meu Pai, que está acontecendo neste mundo. É país contra país, meu Pai, é crise de roubalheira na política, e muitos, meu Pai, têm olhado para isso, e quando nós olhamos, meu Pai, somente para as coisas desse mundo, a nossa fé se abate, a nossa fé, Senhor, se abate, e nós perdemos, Senhor, a esperança. Meu Deus, eu te peço nesta noite, meu Pai, nesta madrugada, Senhor, aqui, diante, Senhor, do Teu altar, olha, Senhor, por cada pessoa, meu Pai, que fraquejou na fé, por cada pessoa, meu Deus, que mesmo estando dentro da igreja, Senhor, não tem dado lugar, Senhor, para o Santo Espírito Santo. Oh Deus de poder e de vitória, visita, Senhor, aqueles que fazem, meu Pai, a obra com sinceridade, aqueles, meu Pai, que cuida realmente das suas ovelhas, das ovelhas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, meu Pai. É uma responsabilidade grande, mas muitos, meu Deus, têm brincado com a vida humana, Senhor, mesmo dentro da igreja, trazendo, Senhor, o mundo para dentro da igreja, meu Pai, para segurar as pessoas, meu Deus, e o que segura as suas ovelhas não é, Senhor, estas coisas mundanas, mas as coisas, meu Pai, que a Tua palavra tem nos ensinado. Oh Deus de poder e de glória, visita, Senhor, este que se encontra desenganado pela medicina, esse que se encontra, meu Pai, no leito de UTI neste momento, esta família, meu Pai, que neste momento, quem sabe, recebeu a notícia da perca de um ente querido. Meu Deus, vai fortalecendo a Tua igreja sobre esta terra, trazendo, Senhor, o verdadeiro avivamento do Senhor, meu Pai, sobre a vida dos que têm confiado em Ti, meu Deus e meu Pai. Muitos estão morrendo espiritualmente, e eu peço a Ti, Senhor, nesta madrugada, traga, Senhor, o avivamento para aqueles, meu Pai, que ainda está com a esperança no Senhor. Guarda, Senhor, estas vidas, meu Pai, debaixo, Senhor, das Tuas mãos poderosa. Vai guardando,
Senhor, estas vidas, meu Pai, dos dias maus, Senhor, que há de vir sobre todos os moradores da terra. Meu Deus e meu Pai, esta família, meu Deus, que é dividida, esta família, meu Pai, que o casal não se entende, oh grande e maravilhoso Deus, vai tocando em cada lar agora, porque a família, Senhor, é o pilar de sustentação, meu Pai. Então, meu Deus, cuida, Senhor, de cada família, este pai, esta mãe, Senhor, que não tem mais, ó Pai, como, Senhor, lidar com os filhos, que os filhos se encontram nas drogas, mas eles têm clamado, mas eles têm pedido, e eu tenho certeza, meu Deus, que a tua palavra vai alcançar esse moço, vai alcançar esta moça, lá, Senhor, neste mundo aonde eles estão, no mundo das drogas, do crack, da cocaína. Oh grande Deus, vai visitando agora e vai determinando, Senhor, a tua bênção, vai determinando, Senhor, a tua vitória. Meu Pai, eu peço por estas pessoas, meu Deus, que está nos assistindo, Senhor, neste momento, as que vão ver, Senhor, logo após, meu Pai, proteja a vida deles, como disse o salmista lá no Salmo 139, o Senhor nos guarda pela retaguarda, o Senhor nos guarda pela frente, e as tuas mãos está continuamente sobre a nossa cabeça. Meu Deus e meu Pai, vai tocando na vida do enfermo, na vida do surdo, do mudo, meu Pai, do paralítico, daqueles, meu Deus, que tem, Senhor, a esperança em ti, quando a esperança da medicina foi perdida, o sobrenatural nós começamos a viver em nossas vidas, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. O grande e maravilhoso Deus, coloca as tuas mãos agora na vida desse homem, desta mulher que vive, Senhor, na depressão, que vive angustiado, que vive abatido. Oh Senhor, liberta agora, vai libertando agora desta maldição, Senhor, que é esta doença, meu Pai, vai libertando agora, vai colocando, Senhor, as tuas mãos e vai dando, Senhor, a tua vitória, porque nós temos acreditado, nós temos confiado em um Deus sobrenatural, em um Deus, ó Pai, que tudo pode, que tudo faz. Meu Deus e meu Pai, guarda, Senhor, os teus filhos debaixo das tuas mãos poderosa, vai guardando, Senhor, cada um deles, meu Pai, vai protegendo desses dias maus, desta política corrupta, deste homem ímpio, meu Pai, porque a tua palavra, ela já tem nos preparado, quando ela diz que quando o ímpio governa, o teu povo sofre, mas quando o justo governa, o teu povo, Senhor, se alegra. Meu Deus, abençoa a vida, Senhor, dos membros da tua casa, dos obreiros, dos pastores, dos missionários, meu Pai. Abençoa este lugar, Senhor, que nós levantamos para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Eu sei que o Senhor não habita, Senhor, em templo construído pelas mãos humanas, mas habita nos adoradores que ali estão, habita nos teus filhos que ali estão, meu Pai. Ó Senhor, grande
grande e maravilhoso Deus, vai tocando agora e vai fazendo a tua obra acontecer, vai fazendo com que o teu servo, Senhor, venha a enxergar e a ver, Senhor, a tua bondade e o teu amor fraternal para uma nação incrédula, para um povo corrupto, mas um povo, Senhor, que se libertou desta corrupção e somente para te adorar e para te servir. Guarda, Senhor, o teu povo, guarda, Senhor, os teus filhos, meu Pai, guarda, Senhor, a tua igreja sobre esta terra. Meu Deus, coloca as tuas mãos de poder, de bênção e de vitória e abra, Senhor, os olhos desta nação para eles entenderem e compreender que o Senhor é soberano, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Salvador, que o Senhor nos livra da morte, meu Pai. Deus poderoso, abençoa esses nomes, meu Pai, que estão aqui, Senhor, no livro da oração, mediante ao teu altar, meu Pai. Tem nomes de pessoas doentes, tem nome de pessoas com causa na justiça, tem nome, Senhor, de pessoas injustiçadas pela justiça, e o Senhor é a justiça daqueles que têm confiado em Ti. O Senhor é o Deus, ó Pai, que abre porta onde não tem porta. Então, meu Deus, soberano e maravilhoso Deus, fala, Senhor, conosco nesses dias mal. Guarda, Senhor, o teu povo e abençoa cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos os que crêem digam amém. Todos os que crêem naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem manifestado sobre as nossas vidas. Nossa irmã missionária Márcia acabou de entrar, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o ministério de vocês. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor, ela venha ser notória em nossas vidas. Que o Senhor possa ser o nosso escudo, a nossa fortaleza em meio aos problemas. Nós não vamos ser livres desses problemas. Nós não vamos ser livres destas guerras no mundo. Mas nós não estamos só. O Senhor tem estado conosco. E aonde o Senhor está, há vitória, há bênção, há livramentos de morte. Por quê? Porque o Senhor é soberano. O Senhor é libertador. E Ele tem nos livrado de todo o mal. E enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto haver a igreja do Senhor sobre esta terra, o mal tem que bater em retirada. O mal tem que ser destruído. Enquanto a igreja do Senhor pisar este solo, soberano em nossa vida é o Senhor Jesus. Soberano em nossa vida é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E aqueles que estão com a Trindade não têm com o que se preocupar, porque estão guardados debaixo das mãos do Senhor nosso Deus. E que Deus te abençoe. E que Deus te guarde. Que a mão do Senhor, ela venha te proteger de toda esta praga que está acontecendo na terra.
de toda essa maldade que está acontecendo nesse mundo. Não é político, não é presidente, não é governador, não é prefeito. Soberano na nossa vida é Deus. E quando a humanidade aprender isso, a vitória começa a acontecer. Enquanto a humanidade não aprende, nós que confiamos em Deus, vamos continuar de joelho clamando. Vamos continuar de joelho pedindo. Porque enquanto a igreja de Cristo está nesta terra, soberano aqui é Deus. É o Senhor que cura, que liberta e abençoa. Amém? Que Deus te abençoe. Que as palavras negativas não venham a ser guardadas no coração. Receba somente palavras positivas. Porque o teu Deus é soberano. O teu Deus é Senhor. Entre todos o Senhor. Não tem João, não tem Pedro, não tem Maria. O teu Deus é soberano. E só a Ele devemos adorar. E Ele vai cuidar de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amanhã, 12:30, eu vou estar aqui no altar, na live, resgatando vidas para o reino de Deus. E à 12:00 estarei novamente aqui. Sempre uns 20 minutos antes da 12:00. Porque antes de todas as orações do 21 dia, eu quero trazer um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Hoje foi o Salmo 68, lá no 19. Bendito seja o Senhor, o Deus, o nosso Salvador. Ele tem suportado a carga para que nós possamos ser vencedor. Amém? Te convido para nesta noite de sexta-feira, você está junto conosco aqui na Igreja Pentecostal, Semeando Amor e Paz, na rua Zeferino Ferreira Veloso, 589. Hoje, sexta-feira, 7:30 da noite, um grandioso culto, as providências de Deus. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu vou estar aqui na live do 12:30, vou estar aqui às 7:30 da noite no culto, pregando a palavra de Deus, e vou estar aqui à 12:00 na oração dos 21 dias. Hoje é o segundo dia. Ontem eu fiz a oração, não fiz live, como eu disse nas outras lives, disse hoje também e volto a repetir, porque estava orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelo ministério que Deus nos deu. Então eu não fiz a gravação, mas estamos no segundo dia de oração, à 12:00, e vamos orar 21 dias para que Deus ele venha repreender este mal, repreender esta baixaria do diabo contra a vida dos escolhidos de Deus. E eu espero você amanhã, hoje, 12:30. Espero você para o culto da noite, às 7:30, e espero por você à 12:00 na oração. 7:30 eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sexta-feira da providência de Deus. Você quer providência de Deus? Se aproxime de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Se aproxime do Senhor através da palavra. E Deus vai te dar vitória, amém? E 12:30 a live, resgatando vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que você receba agora,
Você que está abatido, você que está triste, você que não consegue dormir, você receba agora aí, ó, um abraço do Senhor, que morreu na cruz pela sua vida, que morreu na cruz pelos seus pecados. Sinta o abraço do soberano Deus na sua vida agora. E tenha um sono tranquilo e abençoado. Graça e paz a todos.